Cara, isso que você falou agora, eu tive uma conversa bem longa semana passada com um amigo que eu falava exatamente isso pra ele, que ele tava, eu sinto que ele não estava cuidando do espiritual dele. E é muito normal as pessoas se cuidarem muito do físico, e tal, e esquecer, por exemplo, do psicológico. E o psicológico não tá abalado, o cara tá fisicamente cuidado, mas não tá. Ou tá e não cuida do espiritual. Então, assim, Sim. você falou perfeito, cara. Acho que se nós somos feitos dessas A três gente, áreas. a gente teve um grande exemplo na Olimpíada com a Simone Biles, que fisicamente estava perfeita, Perfeita, mas a cabeça mentalmente. não estava funcionando e ela acabou desistindo, né? Exato. Eu acho que nós, seres humanos, é isso mesmo. Somos feitos de físico, mente e espírito. Mente, corpo e espírito, né? É E isso aí. assim, essa questão espiritual, né? Às vezes a gente acha, espiritual mas eu faço minha oração antes de dormir. Mas não é só o que você faz também, né? De oração, é também o que você estuda, onde você convive, é o que você conversa. Sim. É muita coisa, na verdade. Percepção, O campo né? espiritual ele é muito profundo, né? Então, assim, eu não sou um especialista, por favor, não estou aqui para Pra dar uma aula. entrar numa aqui de dizer que eu sou um especialista no segmento, mas eu, de verdade, nos últimos anos eu busquei bastante, assim, evoluir nesse aspecto e eu entendi o quão valioso é esse processo de cuidar da saúde espiritual, da saúde mental, da saúde física, claro, também. E você lê muito sobre isso, você falou. Eu leio e assisto e escuto, assim, enfim. Eu frequento maneira também. diferente. Eu me identifiquei muito. Eu fui criado na Igreja Católica, né? Assim, quando eu digo criado na Igreja Católica, parece que eu fui, né? Estava estudando para ser padre, não. Eu acho que a maioria de nós, né, cara? Meio que é cara, obrigado, né? Eu a fazer isso. fui. Não, o que acontece é assim. A minha mãe sempre foi muito católica. Minha família é uma família católica. Minha mãe é bem. Entendi. E aí, assim, eu tive uma educação assim e uma convivência com a minha família, por exemplo, uma coisa que eu me recordo da minha infância e que esses dias eu cheguei a me emocionar lembrando disso, é que a minha mãe e o meu pai, eles, entre aspas, obrigavam, né? Não é que era um sofrimento, não é nada disso, mas a gente tinha uma regra, né, que são momentos que esses dias eu estava aqui, né, nessa vida imigratória, que bate uma saudade da família, a gente fica emotivo, né, às vezes. Eu estava lembrando que minha mãe, ela tinha mania de chamar... Mania não, era meio que uma regra da família mesmo. Ela chamava os filhos para rezar o terço no quarto dos pais. Certo. Então era assim, ia eu, a Mara, a Roberta, eu chamo a Mara de Mara, é Tânia Mara, que as pessoas conhecem, mas eu chamo ela de Mara. Ia eu, a Mara e a Roberta pro quarto dos meus pais, a gente sentava no pé da cama, aquela coisa, meus pais na cabeceira, e a gente rezava o terço em família, né? Então, a minha infância foi tendo essa experiência praticamente, sei lá, 2, 3 vezes por semana, ou às vezes de uma forma um pouco mais intensa. Claro, tinha momentos que às vezes dava Sim. Mas assim, eu sempre fui criado num ambiente bem católico. Bem minha mãe católico, até hoje, assim, sabe? Todas as vezes que eu vou visitar meus pais, tá lá minha mãe, com a televisão ligada na Canção Nova, TV católica. Porra, caraca. No último volume, Caraca. a casa inteira. Minha mãe Ela é mesmo. minha mãe é super católica. Legal. E isso é muito legal, porque trouxe uma base espiritual Sim. pra gente, né? E tal e tudo mais. Mas assim, o que acontece? Eu tenho profunda gratidão pelo catolicismo, aprendi muito e eu tenho certeza que essa base espiritual que a minha mãe sempre fortaleceu na nossa família, né? Eu tenho certeza que agregou muito em todos os resultados que a gente teve, do crescimento que a gente teve e na nossa união também, apesar de nenhuma família é perfeita, todo mundo tem seus conflitos, a minha também tem. Mas eu acho que, com certeza, a gente venceu muitos conflitos e continua vencendo graças a essa espiritualidade que ela sempre fez questão de defender dentro da nossa casa. Então, eu sou muito grato à minha mãe e ao catolicismo. Mas, eu comecei a escutar músicas evangélicas, porque, assim, eu conheço músicos católicos que são fantásticos. Rosa de Saron, tem um cantor chamado Tony Allison, que é sinistro também. O cara, as músicas dele são incríveis, ele é um mega cantor. Mas eu por acaso comecei a me identificar com algumas coisas, assim, alguns artistas evangélicos, né, que realmente... Tem vários muito bons. Pô, cara, eu fiquei um pouco impressionado. Tem um cara chamado Leonardo Gonçalves que, assim, depois, eu acho que existe um Rafael antes e depois de Leonardo Gonçalves, sabe? Ele realmente, a obra musical dele, né, me tocou muito, assim, né? Fora vários amigos que eu conheço também que são do segmento e fazem música de qualidade, alguns que eu não conheço, mas que assisto de longe e admiro muito. Sim. E, cara, nessa de escutar a música evangélica, me deu vontade de ir na igreja evangélica e escutar isso Legal, te chamou. ao Ao vivo, vivo. né?
E aí eu fui conhecer a Lagoinha, né? A convite de uma amiga. Eu fui conhecer a Lagoinha e, cara, me identifiquei demais, cara. Me identifiquei demais ali com o que eu escutei, como a forma como funciona ali, né? O culto, né? Como eles chamam. E a musicalidade é assim, cara, é muito sofisticado o trabalho dos caras, é muito bom, cara. É verdade. E aí, cara, eu fui gostando, né? Aí minha mãe falou, ué, você tá virando evangélico? É a mesma reação dela. Eu falei, mãe, na verdade eu sou cristão, né? E Sim. eu posso dizer que eu sou um católico que frequenta a igreja evangélica. Enfim, eu não tenho essa de Corinthians, Palmeiras, eu não tenho nem time de futebol, pra ser honesto. Sério, cara? Não torço pra ninguém. Nunca teve vontade? Nunca? Eu torço pro Brasil na Copa do Mundo, entendeu? Entendi. Tá bom. Mas é isso, Não tô assim. torcendo pra Argentina, tá bom. É isso. Eu não tenho time de futebol, cara. Então, assim, eu não tenho essa coisa de, sabe, Entendi. Escolhe uma coisa, outra. Eu sou cristão, então, assim, eu já conversei com várias pessoas de diversas religiões e eu tenho certeza que existe aprendizado, sabedoria em todas elas. E o que eu me identifico é o catolicismo, né? E a igreja da Lagoinha que realmente me tocou bastante. Legal. Eu fui numa igreja também em São Paulo chamada Igreja Batista da Água Branca, que aquilo ali foi uma mega experiência para mim. Foi recentemente em São Paulo, num período que eu fiquei gravando na filmagem do longa, né? A Força de um Sorriso. E, enfim, frequentei a igreja da Igreja Batista da Água Branca e também me senti muito tocado pela pregação deles lá, né? E pela musicalidade também. Então eu tenho essa coisa, assim. Aqui eu visitei a Igreja da Lagoinha aqui em Miami. É isso que eu ia perguntar, sério. Mas essa a outra Lagoinha é em Orlando? Ou isso foi no Brasil? Isso foi no Brasil. Não, a Lagoinha que eu fui foi no Brasil. A de Orlando eu não fui ainda. Apesar de estar lá 4 anos, eu não fui ainda. Tá. Mas eu vim aqui na de Miami, apesar de estar uma semana. Já veio aqui 4 anos foi. de Orlando. Não foi lá. Mas às vezes é isso, cara. Às vezes a espiritualidade te chama, cara. Você vai pra onde você se... É impressionante como é que... E agora que você tá se mudando pra cá também, né? Já é uma possibilidade de você... Não, então, quando eu cheguei aqui em Miami, a primeira coisa que eu falei, cara, deixa eu ir lá visitar a Lagoinha, porque é um lugar que eu me identifico. Eu conheço muita gente pelo Brasil inteiro, eu tenho muitos amigos. Assim, aí você fala, muito amigo? Como assim? Amigos são poucos? Cara, eu vou ser honesto, cara, eu sou abençoado nisso, eu tenho muitos amigos. É bom, pô. Espalhados pelo Brasil, amigos, colegas, pessoas, parceiros de profissão, de vida. Eu conheço gente pra caramba no Brasil, aqui nos Estados Unidos também eu posso dizer que eu já conheço bastante gente, pessoas legais, pessoas que estão aí sempre agregando pra mim, que eu sou muito grato. Deu pra ver, eu tava em Orlando agora, reunião com o Ronald, aí o cara, eu falei, hoje você vir aqui, ele, eu conheço, pô, meu amigo meu, isso aqui é o Ronald Jamba, e ele falando que conhecia você, eu tava na reunião com ele lá. Que legal. É na hora, eu falei, pô, todo mundo, né? Não, então, eu conheço realmente muita gente, aí, cara, eu falei, cara, eu conheço bastante gente em Miami, assim, posso dizer que eu já conheço bons amigos aqui, mas eu não tinha nenhum amigo, assim, que eu pudesse, sei lá, que eu talvez visse dentro de um segmento de espiritualidade, assim, né? Aí eu falei, eu vou dar uma passada lá na Lagoinha pra ver se eu já faço uma amizade com a galera da igreja. Já foi ótimo, cara. Pô, a galera da igreja Lagoinha me recebeu tão bem. Legal. Foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Quem arrumou o nosso áudio aqui, o técnico de áudio é o cara da igreja, né? Sim, que eu frequento a Rescue quando Church. Fala de música, os caras sabem pra caramba, cara. Sim, demais. Eles são muito bons. É uma tradição americana, né? Que as igrejas americanas, cara, os cultos gospel americanos são lindíssimos. Espetaculares. Canta, as mulheres... Não, eu sou um cara que eu sou apaixonado por música. Tem gente que assiste, né? Sei lá, competição de... cavalo, não sei. Eu sou o cara olha um cavalo, fala a raça do cavalo, sabe tudo do cavalo. Sabe tudo daqui, o cavalo veio da não sei da onde. O outro entende de golfe, o outro entende, cara, eu amo música. O outro entende de vinho, né? Sente o cheiro, já fala até sente o cheiro do a corpo, idade do vinho, do barril e tudo mais. Eu gosto muito de música, cara. Legal. O que me toca é música, assim, sabe? Como hobby da vida, assim. Eu amo apreciar música. E o que realmente foi porta de entrada para eu abrir minha cabeça para escutar a pregação evangélica foi a música que me pegou assim pelo coração, por essa paixão. E é isso, eu sou um apreciador de música, amo apreciar música e a Igreja da Lagoinha realmente me conquistou.